Tudo bem. Pois não. Não pensa apanhar. Sim, dá-te só um passo atrás. Eu há pouco disse-vos que tinha havido uma falsa alarme, enganei-me, devia ter dito uma falsa partida. Agora é que vamos baixar então a bandeira de xadrez, são 7 menos 10. Muito obrigado pela vossa presença. Chamo-me Francisco Abreu, estou a falar-vos em nome da Esfera do Caos Editores, que, com imenso prazer, entendeu ser seu dever publicar esta obra. Foi, de facto, com muito gosto e com uma grande convicção que a Esfera do Caos publicou o livro sobre o qual falaremos hoje. O essencial, porque, ao publicarmos um livro como este, sentimos que estamos a cumprir aquela que é talvez a mais nobre e a mais relevante das funções que um editor pode cumprir. Pôr à disposição do público leitor a prosa, neste caso a poesia, de autores que o mercado ainda não reconhece como consagrados, mas que têm potencial para se afirmarem no panorama da literatura portuguesa. O José Batista Coelho, na nossa avaliação, tem este potencial. Como sabem, estamos a falar de uma obra poética. Ora, a poesia, no universo do livro, é o segmento de mercado mais arriscado. O risco do editor é o de não conseguir vender. O risco do autor é o de não ser lido. Neste segmento de mercado, a poesia, por norma, os livreiros não apostam, os jornalistas ignoram e o público leitor passa ao lado. Os livreiros não apostam porque sabem que, muito embora Portugal seja um país de poetas, a poesia vende pouco. Os jornalistas ignoram, basta lá saber porquê. Mas talvez porque, na maioria dos casos, não estão preparados nem se sentem vocacionados para analisar criticamente e para avaliar a obra poética. O público leitor, entretanto, passa ao lado. O que me leva a recuperar uma afirmação que acabo de fazer. Portugal é um país de poetas. É, de facto, na exata medida em que se escreve muita poesia em Portugal. E é neste preciso sentido que eu estou a usar esta expressão. Há dezenas, eventualmente centenas de milhares de pessoas a escrever poesia em Portugal. Mas, aparentemente, quem escreve poesia não compra poesia. Reparem que, para que este segmento de mercado fosse pujante, comercialmente atrativo e de risco tendencialmente nulo, bastaria que uma pequena percentagem das pessoas que escrevem poesia comprasse os livros de poesia que se vão publicando. Uma pequena percentagem. Dir-me-ão, mas é assim em todo lado. Não é verdade. Por exemplo, em Itália também se escreve muita poesia. Podemos, portanto, dizer que, tal como Portugal, Itália é também um país de poetas. Neste exato sentido, e que há muita gente a escrever poesia. Mas em Itália a poesia vende. Quer dizer, em Itália há muita gente a escrever poesia, mas também há muita gente a comprar e a ler poesia. De tudo isto resulta que o editor tem de ser muito cauteloso no que diz respeito à decisão de publicar poesia. E assim se explica que a Esfera do Caos publica muito pouca poesia. Digamos que a poesia tem um peso muito reduzido no nosso catálogo. Isto acontece justamente porque a necessidade de sermos muito cautelosos obriga-nos a sujeitar as obras de poesia que são submetidas à nossa apreciação, à nossa avaliação, e acreditem que são muitas, cada mês que passa, temos de as sujeitar, dizia, com um filtro muito apertado. O resultado é que publicamos pouco, mas o que publicamos, digo eu, é bom. Claro que eu sou suspeito, não é? Mas não há de ser por acaso que alguns dos livros de poesia que publicamos ocuparam o primeiro lugar do top FNAC. Estou a referir naturalmente ao top temático da poesia, aquele top ao qual a FNAC dá o nome de os mais vendidos de poesia. Por exemplo, Lua no Teu Umbigo, de Alberto Rio Grande, que chegou ao primeiro lugar deste top e que por lá andou entre outubro e novembro de 2010. Angola, A Lágrima dos Sonhos, de Eugénio Trigo,
que se manteve no primeiro lugar deste top durante 8 semanas consecutivas entre janeiro e março de 2011. E, mais recentemente, O Céu Também Tem Degraus, de Luís Ferreira, que entrou também ele neste top da FNAC, ocupando o 8º lugar, logo a seguir à poesia completa de Miguel Torga e às poesias escolhidas de Jorge Luís Lage. Podia dar outros exemplos. Reparem que estes livros, todos eles de autores que o mercado ainda não reconhece como referências, tendo ficado no primeiro lugar do top, ficaram à frente dos clássicos, dos consagrados e dos monstros sagrados. Sofia, Pessoa, Alberto, Herberto Helder, José Saramago e assim por diante. E reparem também que estamos a falar de autores, Alberto Rio Grande, Eugénio Trigo e Luís Ferreira, que antes de publicarem connosco eram ilustres desconhecidos. Bom, mas libertemos desta ingrata conversa acerca do que significa publicar poesia em Portugal e concentremos no livro transplantado no fingimento, porque, em boa verdade, é ele que nos traz hoje aqui. Ainda é cedo para sabermos se este livro do José Batista Coelho vai seguir as pisadas desses a que acabo de fazer referência e que, contra ventos e marés, conseguiram, no final, se ingrar no mercado, isto é, conseguiram cativar leitores. O livro do José Batista Coelho entrou no mercado em junho, ou seja, está disponível nas livrarias há cerca de um mês e, portanto, não teve ainda tempo para se afirmar. Mas estou convencido que lhes vai seguir as pisadas. Estou convencido disso. Com toda a franqueza. Permitam-me que fique por aqui. Portanto, mais que para falar sobre o livro, temos aqui connosco pessoas muito mais competentes que eu. O autor, naturalmente, e que me acompanha nesta mesa. O autor, naturalmente, mas também a Teresa Lopes Vieira, a quem, aliás, devo expressar os meus mais sinceros agradecimentos por ter aceito o nosso convite para connosco conversar acerca desta obra. Os meus agradecimentos também ao autor por ter investido o seu tempo e as suas capacidades na concepção, na criação e na concretização desta belíssima obra. Os meus agradecimentos, finalmente, à FNAC do Clube, porque, mais uma vez, nos recebe, acolheu esta nossa iniciativa, mais uma vez, com tanta eficiência, como sempre, e mais uma vez nos recebe com enorme simpatia. Passarei de imediato a palavra à nossa convidada e ao autor. Uma vez concluídas as intervenções, o autor ficará disponível, por um lado, para responder às vossas perguntas, aos vossos comentários, sendo esse o nosso desejo, e, por outro lado, e respeitando a tradição, ficará também disponível para autografar o livro. Muito obrigado pela vossa atenção. Olá, muito boa tarde a todos. Eu queria, antes de mais nada, agradecer ao José Batista Coelho este convite e, obviamente, também à Esfera do Caos. É sempre uma honra apresentar um livro, em geral, fazer uma apresentação, mas um primeiro livro acho que ainda é mais, porque também tenho a noção de até que ponto é que isto é um momento importantíssimo na vida de quem quer escrever um primeiro livro. É sempre assim um grande marco, quase um marco histórico na vida do poeta, do escritor, do artista, seja o que for. Eu conheço o Zé há alguns meses, não é, Zé? Há alguns meses. Ele foi meu aluno num curso de escrita que eu dei e, obviamente, não pude deixar de reparar que ele escreve muitíssimo bem, tem imenso talento. Inclusive, eu lembro-me de um episódio em que o Zé tinha dito que queria escrever, queria publicar os seus poemas, já estava em vias de os publicar. E lembro-me de um episódio em que ele trouxe alguns poemas para a sala e leu alguns em voz alta e ficámos todos absolutamente maravilhados com a qualidade dos poemas. Ficámos todos muito, e eu também, claro que sim, muito espantada com a qualidade da escrita dele. Quando me fizeram este convite, quando o José me fez este convite, eu pensei... A primeira coisa que eu pensei foi, vou encontrar com ele e vou-lhe perguntar qual é que é
a razão de ser, qual é que é a interpretação dele, porque, entretanto, reparei que o livro tem 6 partes e de certeza que este tem uma razão qualquer, mas depois lembrei-me que, de qualquer maneira, o Zé vai fazer a sua própria interpretação aqui, ele terá a sua própria visão e é suposto ele ter outra, ou seja, acaba por ser esse um dos propósitos da arte, um dos propósitos da literatura, cada um ter a sua própria interpretação, cada um ter a sua visão do trabalho, mesmo que seja diferente, ou seja, mesmo que sejam visões diferentes. Eu acho que o objeto de arte em si só tem uma dimensão pequena, depois vai adquirindo dimensões consoante as interpretações das pessoas à sua volta. Portanto, esta é a minha visão do transplantado e do fingimento. Um livro, como eu disse, em 6 partes, que eu diria que o tema principal é o amor. É assim o grande fio condutor do livro. Só que trata deste tema de uma maneira muito inteligente. Porquê é que eu digo isto? Poder-se-ia cair no risco, quando temos um livro de 160 páginas com este fio condutor, poder-se-ia cair no risco de cair no sentimentalismo ou até na repetição. Ora, não é de todo o caso, não é mesmo nada o caso. Um dos segredos, eu acho, da qualidade deste livro é a exploração de várias vertentes do sentimento, a capacidade de o relacionar com outros assuntos, ou seja, de o transportar para outros patamares, de o fundir com várias ideias, o que o torna muito, muito abrangente e constantemente renovado. Ou seja, cada poema é único, cada poema acaba por ser um mundo em si. Nós viramos a página e descobrimos outro caminho, outro universo. Portanto, é uma descoberta constante e é uma renovação constante. Faz-me, pelo menos a mim, eu acho que deve fazer pensar no humor não como um simples sentimento, mas mais como quase um patamar a partir do qual podemos meditar ou teorizar até. A nível da linguagem é bem trabalhado a nível da musicalidade. Há uma boa manipulação do texto, há um poder rítmico muito bom. Inclusive, eu lembro-me de um poema que é o Baloiço, em que, ao ler este poema que se chama O Baloiço, nós parece que de facto estamos a andar de baloiço e acaba por ser quase nauseante, não é? E na minha opinião, alcança completamente o efeito pretendido, porque é este o propósito do poema, é atingir-nos, é mexer connosco, não necessariamente das maneiras mais agradáveis ou assim, como é algo que é o não caminho, que eu senti-me completamente perdida quando li este poema do não caminho, porque às tantas aquilo é sobre uma não direção, uma certa confusão, não é? Depois, em relação às partes, eu acho que estas partes, para mim, representam várias partes de experimentação, várias fases de trabalho, várias fases de evolução. A primeira tem uma linguagem, eu acho, mais simples. Às vezes, assim, o primeiro impacto que eu tive logo ao princípio fez-me lembrar uma certa poesia brasileira. Não sei se foi alguma influência, se foi uma fase, porque depois já vai ganhar mais complexidade. É um estilo sóbrio, lá está, com aquele ritmo excelente. Depois, nos poemas soltos, já começa a ganhar outro tipo de linguagem, uma linguagem um bocadinho mais complexa. Eu acho que começa a nascer assim uma componente mais... Eu não sei, agora se calhar o José vai se rir, mas uma componente um bocado reflexiva, quase filosófica, às tantas. Porque põe-nos a refletir de uma maneira um bocado angustiante, primeiro que tudo sobre o tal amor, a tal relação com o outro, mas também sobre outros assuntos, como por exemplo a família, o tempo, a velhice. Aquele poema sobre a velhice é muito, muito bom, e a vida em geral. Se não se importassem, eu não vou por aqui a declamar poemas, mas vou só ilustrar o que eu quero dizer com um trecho de um poema que se chama As Paredes. Só para não cobrar. Pronto. As paredes. As paredes ouvem os pensamentos. Há vezes em que as ouço falar. Opinam nas minhas chances. Provam e olham-me em desconfiança. Aproximam-se, fecham no espaço. Limitam as opiniões e a liberdade. As paredes têm ouvidos.
e as que me escutam também têm vontades. Contrariam com negações de sentidos. Fingem não ouvir quando lhes respondo. Ignoram como intervenientes estáticos. Cercam as intenções e ferem as vontades. Portanto, eu acho que isto ilustra aquilo que eu disse anteriormente. Há outro fio condutor que eu achei imensa piada e não me pude impedir de sorrir quando percebi isto, que é a relação com os animais. E eu lembro-me que no meu curso o Zé fez um ensaio sobre animais de estimação. Eu acho que tens 2 cães, não é? 2 cães. E realmente... Quê? Ora, são 3. E eu acho que isto acaba por ser um dos fios condutores paralelos ao longo da obra. Esta meditação sobre racionalidade e irracionalidade, em que medida é que o racional é superior ou não ao irracional, e essa questão também. Terceira parte, mensagens perdidas. Não percebi sequer se era um poema só, se eram vários poemas, mas acho que é exatamente isso que lhe dá interesse. Já se nota mais segurança, mais evolução em termos de serenidade. Não quer dizer que não houvesse antes, mas eu acho que evolui com uma certa serenidade, pelo menos foi isso que eu depreendi. Há uma ideia interessante que eu destacaria, que é esta, que eu transcrevi para aqui. Agora já não sei onde é que está. Normalmente escrevo um poema e fico livre. Contigo, não me liberto dos poemas. O que eu percebo muito bem, porque também escrevo, não é? Fala um bocadinho desta vertente catártica da escrita. Nós, quando escrevemos, às vezes temos um problema, sobretudo os poemas que são arte muito pessoal, não é? Escrevemos um poema sobre esse problema e normalmente o problema ameniza-se ou desaparece até. Ora, há aqui uma extrapolação quase do sentimento, na medida em que o sentimento é tão forte que nem com essa catarse se liberta. Portanto, acaba por ser uma falsa catarse, digamos assim. Eu achei esta ideia bastante interessante. A partir da quarta parte, eu acho que já estão a mais riscos. Tomar riscos é bom, porque é um sinal de maturidade. Quando nós nos sentimos suficientemente confiantes para deixar a zona de conforto e passar à experimentação, é um passo bastante importante. Eu acho que a parte que eu chamo reflexiva acentua-se com uma complexidade que às vezes nos obriga-nos de facto a pensar nos assuntos e não apenas a concordar com eles. E porquê que eu digo isto? Porque normalmente nós aceitamos um poema muito passivamente. Nós lemos um poema e ou ele nos toca ou não nos toca, não é? Ou nos transmite uma mensagem ou não. Ora, no caso do Zé, obriga-nos a refletir e a tentar e ver se concordamos com aquilo, e aquilo acaba por ser ainda mais estimulante, ainda mais interessante, eu acho. Isto normalmente, eu acho que nem sequer acontece muito na poesia, acontece mais no ensaio ou no romance, e eu acho esta fusão excelente. Vou ilustrar com um trecho de um poema que já está mais para o fim, que se chama Vendo-nos ao Espelho, em que diz assim: quero ter-te dentro de mim, ver-te olhares para fora, mesmo que não o saibas como, ou não admitas que é correto, e nem por morte o saibas dizer, que sei melhor o que sentes, só te custa ver-te ao espelho. Portanto, isto é destabilizante, não é? Este jogo de espelhos, eu acho muitíssimo interessante, uma ideia muito original, mas destabilizante. Nós não aceitamos isto tranquilamente, nós queremos saber, nós queremos ler isto várias vezes para perceber o que é que se passa, e acho que ficamos presos nesta dualidade e neste jogo de espelhos. Portanto, eu acho que esta diversidade, esta versatilidade, esta evolução, digamos assim, pode não ser uma evolução temporal, pode ser uma evolução mental, pode ser uma evolução de hoje apetece-me escrever de uma maneira, hoje apetece-me escrever de outra, não é? Mas no fundo acaba por ser um faseamento. Eu acho que é isto que é tão extraordinário neste livro. Como eu disse, cada poema é um mundo novo, cada poema é um patamar novo. É sempre mau e nós muitas vezes ouvimos isto quando se ouve falar dos escritores. O artista estagnou, não é? O artista começou a produzir mais do mesmo. Ora, com o Zé, eu acho que é aqui exatamente o contrário. Temos várias páginas de poesia que andam constantemente o leitor perde-se aqui à aventura e evolui, anda. Está cheio de surpresas. Quando achávamos que, por exemplo,
quando achávamos que percebíamos o ritmo, eis que surge um jogo de palavras novo, uma cadência nova, uma brincadeira de palavras nova. Quando achávamos que percebíamos o tema, eis que surge um poema completamente diferente sobre outra coisa que não tem nada a ver, e assim sucessivamente. Portanto, é uma aventura constante e é muito, muito bom. Apesar disso, há uma constante, que é o estilo. É uma personalidade literária, exatamente isso, uma personalidade literária. E isto é muito bom também que se tenha, não é? Apesar de experimentarmos, de dispararmos em várias direções, ter um tronco, ter uma personalidade, ter um estilo. E eu acho que o Zé já tem um estilo muito bem vincado e isso é excelente e também demonstra bastante coragem literária, não é? Nós podemos afirmar, enquanto poetas, já com o primeiro livro. Pronto, e é isto que eu tenho a dizer. Resta-me esperar que o Zé nos continue a surpreender, que continue a produzir poesia excelente e desejo-te as melhores das felicidades. Mais uma vez, obrigada por este convite e espero que desejo-te imenso sucesso para o teu futuro como poeta. Antes de mais, eu estou feliz por ir falar em português, porque ultimamente, como aqui o Carlos e aqui o pessoal da faculdade sabe, ultimamente só se fala em inglês e até as nossas reuniões são em inglês, então é um bocado uma espécie de alívio estar agora a falar um bocadinho em português. Eu primeiro gostava de agradecer ao Francisco. O Francisco é uma pessoa completamente estranha a início. E completamente hilariante no bom sentido. Cada telefonema do Francisco, basicamente, dava-me mais vontade de levar isto tudo para a frente e de mandar esta complexidade de poemas todos cá para fora para vocês poderem ler. Acho que devo dizer, como a Teresa disse, vão ter uma interpretação completamente diferente de cada um de vocês disto. Estas 6 partes, respondendo à Teresa mais diretamente, são um bocado, eu acho que são um bocado estágios da minha evolução. Eu acho que um bocado experimentando. A primeira parte é muito simples, porque foi escrita quando eu tinha para aí 19 anos. Está ali atrás a minha professora de português, a professora Luísa, uma das minhas professoras de português, e como ela sabe, eu não ligava absolutamente nenhuma à poesia, ou basicamente ao valor dentro da poesia do 10º, 11º, 12º, e sinceramente acho que poucos na idade do 10º ou 12º ligam muito, mas assim que saí da escola comecei a ligar, uma coisa estranhíssima. Mas isto é um bocado uma evolução. Acho que a primeira parte é escrita para aí com 19 anos, a segunda com 20 e acho que metade do livro foi escrito agora há cerca de um ano, ou coisa assim do género. E a Teresa tem razão, eu fui tentando um bocado experimentar sempre e acho que nunca me dei por satisfeito com o estilo e por isso é que acho que tentei sempre ir trocando um bocado. E mesmo para mim, porque eu não escrevo, pelo menos a poesia eu não escrevo só por gosto, eu escrevo para me tentar libertar um bocado, para me aliviar um bocado, e ao mesmo tempo para me desafiar um bocado, e estes estilos todos diferentes e estas tentativas de jogar um bocado com as palavras até, acho que foi um bocado esse o objetivo. Há certos poemas que eu acabei de escrever e os desistei por completo, e passado 2 ou 3 dias, se voltasse a ele, já gostava dele. Portanto, acho que nem o próprio sei explicar muito bem. Gostava de agradecer à Teresa também. A Teresa, tal como eu acho que a escola em que a Teresa nos dá aula de escrita, eles conduzem um ambiente logo desde o início muito à vontade e a pessoa entra lá e parece que já fez. São pessoas da família. Eu só me lembro de ter este sentimento quando entro num jantar de família, e está aqui muita gente da minha família, e entro num jantar de família e sinto-me bem. Falo às pessoas todas, sinto-me bem, posso estar completamente à vontade, e acho que isso é
o ideal para a pessoa começar a escrever. Ou pelo menos para se sentir bem, à vontade com os seus sentimentos para escrever. Gostava também de vos agradecer a todos. Isto é um sonho do caraças, basicamente, porque eu olho à volta e cada cara é de um sítio diferente, ou de vários sítios completamente diferentes, não tem nada a ver uns sítios com os outros. E nós vivemos muito depressa todos. E quando eu olho à volta e vejo tanta gente, tanto sítio diferente, começo a pensar que se calhar não vivo assim tão depressa, porque pelo menos tive tempo para vos conhecer a todos. E agradeço-vos a todos por virem. Marca-me mesmo muito ver uma sala cheia e eu podia ficar aqui a noite toda a olhar à volta e a ver a cara de vocês todos e saltar uns para os outros, que isto é a coisa mais divertida que existe, acredito. Pronto, pá, não sei se devo falar muito mais. Eu não vos quero estragar a leitura, porque acho que isto é mesmo muito, mas para cada pessoa vai parecer diferente. Não posso esconder que isto é sobre raparigas, o livro todo, ou quase todo. Até é sobre uma rapariga mais velha, que esta rapariga que está aqui na primeira fila, esta senhora que é a minha avó Teresa, que é a melhor pessoa que está nesta sala, desculpem a todos. Mas esta é a primeira rapariga, também escrevi sobre esta rapariga. E depois escrevi sobre outras raparigas também. Umas que não foram assim tão boazinhas para mim, e eu vinguei-me um bocado em poemas e acho que os poemas ficaram um bocadinho melhores, e outras que foram mais boazinhas para mim, e é bom ter pelo menos 2 ou 3 nesta sala, depois de ter o livro cá fora. Não estão cá todas, mas era impossível. De resto, acho que não vale a pena. A minha avó já está aqui toda emocionada na primeira fila, portanto. Eu gostava, do fundo do coração, de vos agradecer a todos. Obrigadíssimo por terem vindo e espero que gostem deste livro e por favor, chateiem-me ao máximo e digam do que não gostam e digam do que gostam, porque pelo que eu tenho notado, todas as pessoas gostam mais de um diferente e isso é... A coisa mais gira para mim é perceber que vocês perceberam de uma forma completamente diferente e oposta àquilo que eu escrevi. Para mim é o que tem mais piada e portanto vocês estejam à vontade de me virem chatear sempre que quiserem a respeito disto. Eu tenho todo o gosto, até de vos explicar, se quiserem, algumas das coisas que estão por trás de alguns temas. Obrigadíssimo a todos, obrigadíssimo à Teresa e obrigadíssimo ao Francisco. É um gosto enorme.